Salve pessoal, boa noite internautas, amigos do Instagram, das redes sociais, do Facebook. Mais uma vez aqui no Papo Sério. O Papo Sério de hoje que vai falar sobre agricultura familiar com o nosso grande amigo Jairinho, para os íntimos, para os mais conhecidos, o Jairo Manuel da Silveira. Vamos falar hoje então sobre como a agricultura familiar está sobrevivendo e está sentindo a pandemia. Vamos iniciar aqui o contato com o Jairinho, que já está também online aqui na live. Tá me ouvindo, Jairinho? Opa, tô ouvindo sim. Ah, beleza. Agora é a hora dos ajustes aí, para aparecer a cabeleira. Tentar tapar aqui. Ok, Boa noite, meu amigo. boa noite. Então tá bom. Tava só iniciando aqui já a live, passando para o pessoal sobre o Papo Sério, né? Então, do que se trata, para aquele que ainda não assistiu. O Papo Sério, ele iniciou, foi logo no começo dessa pandemia, nós tivemos a ideia de criar um canal de comunicação com as pessoas, um canal que trouxesse informações precisas sobre diversas áreas. Então, já conversamos aqui com psicólogos, com educadores financeiros, com marqueteiros, conversamos ontem sobre educação física para as crianças e hoje o tema é agricultura familiar. E não poderia ser diferente que a pessoa que deveria estar à frente é o nosso amigo Jairo, que está e esteve à frente da Copaf aí durante os últimos anos. Então, de antemão, Jairo, quero te agradecer a possibilidade de a gente poder fazer essa live, né, de a gente poder ter esse bate-papo e esclarecer algumas coisas para as pessoas, também tirar as dúvidas daqueles internautas que estiverem assistindo e quiserem fazer suas perguntas. E antes de tudo, eu gostaria que tu te apresentasse primeiro para os amigos aí que estão nos vendo. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre a agricultura familiar, né, que é um setor econômico dentro do município que é muito importante e que a gente tem alguma ligação direta através da Copaf e através de algumas entidades que a gente sempre fez parte. Então, eu comecei lá em 2002, sendo presidente de uma associação de desenvolvimento da microbacias, que onde nasceu a Copaf de tudo dessa associação de desenvolvimento. Então, de lá para cá, a gente sempre começou a participar ativamente das causas onde a agricultura estava presente, né? E a gente, dentro disso que a gente fez parte, a gente desenvolveu um trabalho que o resultado está sendo colhido agora através da Copaf, através de uma diversificação na agricultura como um todo, através dessas agroindústrias que foram montadas, tudo isso começou de um trabalho lá no início de 2002. Então, para quem não me conhece, sou o Jairinho, Jairo Manuel da Silveira, mais conhecido como Jairinho. Sou agricultor, moro na comunidade de Campo Mãe Luzia, né? E sou o esposo da Lu, pai da Bianca, e tenho aí esse vasto trabalho na agricultura familiar e eu defendo a agricultura familiar, os pequenos agricultores, como os verdadeiros produtores de alimentos de verdade, onde colocam alimento de verdade na mesa de todas as pessoas. Então, essa é a nossa bandeira. Né? Então, eu não sei como vai proceder isso, Michel, como que a gente vai começar conversando, se tu tens alguma pergunta, mas em relação às agroindústrias, em relação às culturas que estão sendo plantadas hoje dentro do município, não sei como que a gente vai proceder dessa forma. Claro, claro. Vamos lá. Sim, eu tenho algumas perguntas que eu já anotei aqui e também perguntas que as pessoas me fazem pelas redes sociais, já. A primeira delas é
falar diretamente da Copaf. A Copaf. O que que a Copaf se diferencia de outras cooperativas? Qual é o diferencial dela em relação a outras cooperativas, seja da parte de alimento ou outras linhas? Então, vou falar assim desde o início dela, né? A Copaf, ela foi fundada em 17 de outubro de 2005, né? Ela veio desse trabalho da Associação de Desenvolvimento das Microbacias, onde áreas de vulnerabilidade foram trabalhadas dentro do município, e dentro do município duas microbacias foram trabalhadas, que foi a microbacias do Rio dos Porcos Baixo e a microbacias do Rio Uruçanga, abrangindo a comunidade de Coqueiros, Campo Manuzia, Morro Branco, e lá no Rio Uruçanga, a comunidade do Rio Acima, e também ali da Uruçanga Velha 2, que hoje é a Vila São Pedro. Dentro dessas comunidades com maior vulnerabilidade, onde a gente trabalhou, também se percebeu que tinha muita potencialidade. Predominava-se a cultura do fumo, né, era uma cultura predominante aqui no município, a monocultura, na verdade, e a partir desse trabalho, a gente viu que as pessoas tinham vontade de migrar para uma outra cultura, de transformar o seu produto, a sua matéria-prima, em um produto final beneficiado, onde já pudesse colocar no mercado. Primeira coisa que a gente esbarrou foi como fazer esse tipo de produto com o agricultor montando uma agroindústria e deixando de ser segurado especial, perdendo a sua condição de segurado especial. Então, levantou-se a questão de precisa de uma cooperativa de agricultores familiares, onde os próprios produtores usarão o CNPJ dessa cooperativa. Então, a Copaf nasceu dessa temática, desta ideia. Então, no dia 17 de outubro de 2005, fundou-se a Copaf. Primeiramente, a Copaf trabalhou os projetos institucionais, que foram o PA do governo federal, no ano já de 2005 até 2012, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal, onde os agricultores já inscritos produziam e o governo comprava e distribuía para as entidades filantrópicas aqui do município. Então, eram 12 entidades que eram beneficiadas. Essa foi a primeira forma que a Copaf começou a ganhar corpo. Em 2012, o governo do estado também lançou um outro projeto, que era o SC Rural, que era dar um suporte para os agricultores que queriam montar uma agroindústria. O governo, ele, dentro de uma linha de crédito, ele tinha um subsídio aos agricultores que quisessem montar essas suas agroindústrias. A Copaf, como já estava instituída, ela já de pronto fez o projeto com a ajuda da IPAGRE aqui do município, e o up das agroindústrias começaram ali em 2012. Foram 8 agroindústrias sendo instaladas em 2012, onde do total da agroindústria, 50% era fundo perdido que vinha do governo do estado. Então, isso deu um gás, os agricultores que estavam pensando em montar, logo já montaram, né? Então, foram 2 projetos do SC Rural que a Copaf fez, e isso totalizou aí num total de mais de quase 20 agroindústrias sendo implantadas. Então, isso deu um up muito grande, né, na aquisição na montagem de agroindústrias. Mas sobre a tua pergunta, o que diferencia de outras cooperativas, eu acho que a Copaf ela sempre foi muito enxuta, ela foi sempre muito transparente para com os associados, né? Então, isso é o principal. E a Copaf sempre trabalhou com parcerias, sempre ao lado a Secretaria de Agricultura, sempre ao lado a IPAGRE, instituições que a gente sempre procurou manter por perto. A gente trouxe o governo do município para ser o nosso parceiro,
e isso a gente foi fazendo propostas, por exemplo, o Vale Feira, o Reciclou levou, tudo isso a gente implantou, por quê? Porque a gente trabalhou sempre com parcerias. E o que que fez a concretização dessas parcerias, desses projetos? Foi a idoneidade da Copaf, né? A Copaf sempre foi uma cooperativa que esteve sempre lidando com pessoas, com recursos, e nunca teve nada que não fosse transparente a todos os associados. Então, uma entidade idônea faz com que, através da sua credibilidade, possa se concretizar esses projetos. Perfeito, perfeito. Tu comentou que foi por volta de 2015, entre 2012 e 2015, que foram essas 20 agroindústrias? Isso. Em 2005, quando foi fundada a Copaf, junto com a Copaf nasceram duas agroindústrias, só tinha as duas, Certo. que é o Laticínio Casa Grande, lá do Acendino Casa Grande, ali na terceira linha, iniciou em 2005, e o Ovos Nani, lá do nosso amigo e hoje presidente da Copaf, que está, né, me substituindo como presidente, lá da linha Pasqualini, e o Fabiano Bortolato, o Ovos Nani. Então, em 2005 só tinha essas duas, de 2005 até 2012. A partir do SC Rural, começou a ser implantada. Então, em 2012 foram 8, depois, nesse meio tempo, até 2015, foram mais algumas, né? E onde vai totalizar em 2020 25 agroindústrias no total, né? Ok. Mas foi 2012 e 2015 com os dois projetos do SC Rural. Certo, certo. E nesse tempo de 2012, 2015 para cá, muitas outras cooperativas vieram buscar aqui ideias do que vocês colocaram, que puderam levar para outros municípios? Vieram copiar a gestão que vocês aplicavam? Então, a partir de 2016, quando eu assumi a Copaf, eu não sei informar quantos municípios vieram nos visitar. Só em 2019 foram 12 municípios que vieram nos visitar. Municípios próximos aqui dentro da região carbonífera, alguns da MESC, da Murel, né? Nas nossas três regiões aqui. Veio também o oeste do estado, né? Veio alguns municípios de lá, até São Miguel do Oeste também vieram com mais de 40 pessoas de duas cooperativas diferentes que tinha lá, né? O nosso papo, pelo menos com o pessoal lá de São Miguel do Oeste, foi muito legal porque em 2005, em maio de 2005, antes da fundação da Copaf, a gente foi até o oeste do estado, lá para a região de Concórdia, visitar algumas cooperativas, porque a gente tinha vontade de fundar a nossa Copaf aqui, né? Então a gente foi lá buscar alguns modelos de cooperativas virtuais que eles tinham lá para implantar aqui. E após 15 anos, eles que vieram aqui copiar o nosso modelo de gestão, né? Principalmente o nosso modelo de parceria que a gente tem com o governo do município e com as entidades. Isso é o que fortalece a cooperativa, e a Copaf é diferenciada por isso, né? Porque as outras cooperativas não têm essa interacidade, essa integração com o município e com as entidades que norteiam, que rodeiam a sua cooperativa. E não tem esses projetos como Vale Feira, como Reciclou, onde isso dá um gás maior e uma renda maior para o agricultor. Então é isso que eles vêm nos visitar. Bacana. Ô, Jairim, falando nisso, quanto que se envolveu, falando em finanças, né? Qual foi o volume que tivemos aí, tu tens esse número envolvido com agricultura familiar diretamente com a Copaf? Nesses últimos anos aí, ou no último ano de 2019? Cortou um pouco ali que eu não vi um pedaço da tua pergunta, Michel. Beleza. No ano de 2019, tu tens o número de quanto que envolveu em espécie, né?
de que a Copaf teve como esse volume de dinheiro envolvido junto com os agricultores familiares? Então, a Copaf, desde quando ela iniciou, a gente sempre, a cada ano, a gente conseguiu crescer o número de contratos, né? A gente conseguiu aumentar os números de produtores que estavam inseridos nos projetos e conseguiu aumentar o valor de cada projeto cada ano. Em 2019, a gente fechou com 1.700.000 reais em vendas. Tudo isso, todas as vendas da Copaf, incluindo o PENAI, né, a alimentação escolar aqui do município de Sara, também de Maldiário Rincão, que a Copaf também atende, a feira, as vendas da feira, do Vale Feira, do Reciclou, o Vale da Cooper Aliança também, que a gente tem essa parceria com a Cooper Aliança, os cafés coloniais que a gente fez até com a Câmara de Vereadores e demais entidades que a gente fez café durante todos os anos. Então, todo o total em cifras foi 1.700.000 reais que a Copaf fez em 2019. Tinha aqui uma pergunta que estava no histórico, e eu não tinha feito ainda, do Rogério Frasson. Ele perguntava de quando voltaria o Vale Feira. Ou voltaria a funcionar. Eu não sei se é porque a feira tinha parado ou retornou. Acho que deve ser algo nesse sentido. Então, a feira ficou quase um mês parada, né? E voltou na última sexta-feira, não no seu total, mas a partir da manhã ela tá funcionando com todos os blocos funcionando, né? E nesse mês de abril agora, vai ser pego também os vales que já foram vencidos no mês de março, porque como ficou um mês parado, então vai estar sendo, eles estão aceitando aqueles vales que foram vencidos no mês de março. E de agora para frente, se Deus quiser, eu acho que vai dar tudo certo e a gente vai continuar fazendo toda sexta, mas até no final de abril está sendo pego aqueles vales que já foram vencidos no mês de março. Perfeito, perfeito. Então, se era essa a pergunta, Frasson ali, senão ele refaz a pergunta e eu faço aí para o nosso amigo Jairinho. O Vitor Valentim colocou aqui, ó, Jairinho, a ideia de um caminhão de frutas, verduras que circulasse pelos bairros, vendendo os produtos da agricultura familiar, seria muito bom. Opa, ideia. Ideias sempre são bem-vindas. A gente sempre foi muito aberto para todas as pessoas que nos trouxeram ideias novas, né? E muitas dessas ideias a gente conseguiu transformar elas, né? Adaptar, transformar. Então, por isso que a gente sempre conta com muitas parcerias. Porque a Copaf, o nosso modelo de gestão, ela não é feita em uma mão só, mas em várias mãos, né? A gente abre para todas as pessoas e isso é modelado, né? Isso é modelado entre todos e eu acho que é onde a gente consegue o maior sucesso através desse modelo que a gente faz. Então, ideias são sempre bem-vindas. Bacana. E qual é o maior desafio, Jairinho? Qual é o maior desafio de estar à frente de uma cooperativa dessa que representa várias famílias de agricultores na cidade, né? Olha, a Copaf, como eu já falei, eu tive à frente dela desde a sua fundação. Não desde a sua fundação, mas desde a ideia em fundar uma cooperativa, né? Que a gente começou lá em 2002 para fundar em 2005. Sempre estive presente na diretoria, desde a sua fundação, desde 2005, mas como presidente foi a partir de 2016. Né? E aí eu pude ver, a gente pôde né, sentir na pele o que é ser um presidente. A Copaf sempre fez um trabalho bem desenvolvido, só que o meu trabalho como presidente foi tudo aquilo que já tinha sido feito, que os agricultores tinham sido feito, que a diretoria tinha sido feito, tornar visível aos olhos da sociedade. Por isso que eu me aproximei das entidades, me aproximei muito das entidades da CDL, da ACI, de todas essas entidades existentes no município, né? Da UASI, agora não consigo lembrar, mas todas elas a gente se aproximou muito
para levar para elas o trabalho que a Copaf presta, tá? O trabalho que os agricultores fazem. E isso acabou, né, sendo acolhido por todos eles, e através dessas entidades, a Copaf tornou-se muito mais visível aos olhos das pessoas, da sociedade como um todo. Esse foi o principal trabalho e o principal desafio. Mas desafios de ser presidente de uma cooperativa, onde muitos agricultores dependem da produção para a sua sobrevivência, é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que a gente está cada dia tentando firmar parcerias, porque através dessas parcerias vai garantir a renda para esses agricultores. Claro que tem muito ainda a se fazer, muita coisa a se fazer, mas a cada ano a gente vai conseguindo inserir mais agricultores dentro do projeto, né, dentro dos nossos projetos que a gente desenvolve, e isso vem a cada ano crescendo o valor total dos projetos. Então, como a Copaf, dentro do seu modelo de gestão, fica somente com 5% de tudo que passa por dentro dela, quanto maior for a venda, mais dinheiro está indo para a propriedade, para os agricultores. Então, a Copaf ela precisa somente dessa pequena porcentagem que é para se manter. Quem tem que estar bem é o agricultor lá no campo. Então, esta sempre foi a nossa preocupação. Ou seja, para a empresa que quiser se associar, né, a agricultura familiar também é uma empresa, né? Mas o agricultor que tem o seu negócio, ele queira se associar à Copaf, ele paga uma taxa de inscrição? Como é que só esse 5% do volume de venda que passa? Então, a Copaf sempre foi aberta para todos os agricultores que nos procuram, né? Quem quer montar algum negócio ou quem quer trabalhar com uma cultura diferenciada, eles sempre nos procuram lá na Copaf. A gente nunca fechou a porta para nenhum agricultor. Então, todos eles sempre tiveram, a gente sempre teve as portas abertas para todos. Para se associar à Copaf, tem que ser agricultor, porque é uma cooperativa de agricultura familiar, tem que ter o bloco de notas, né? Tem que ser cadastrado dentro do município com um bloco de notas, tem que ser agricultor familiar, portanto tem que possuir a DAP, que é o documento que comprova que é agricultor familiar, que tem menos de 4 módulos fiscais de terra, né? No caso aqui do município, um módulo fiscal são 20 hectares. Então, quem tem mais de 80 hectares não se enquadra como agricultor familiar. Quem tem menos de 80 hectares, então, se enquadra como agricultor familiar. E o que comprova isso é a DAP, então tem que ter a DAP. E paga R$100 para se associar. Esses R$100 vai para uma cota capital, onde quando o agricultor, o associado, não quer mais fazer parte da Copaf, ele pede a sua demissão e ele tem os seus R$100 de volta corrigido com juros, né? Isso a gente faz com todos os associados. E a Copaf está aberta para todos os agricultores que queiram montar o seu negócio, que queiram procurar. A Copaf está de portas abertas. Perfeito. A Lígia Hells coloca aqui, ó, os produtos da feira são maravilhosos. Nossos cafés de sexta-feira no Cine são top. E já fica o convite aqui para o Alex. Eu vou lá tomar esse café sim, Lígia. O Felipe Agostinho coloca, futuro vereador de... Cara, esse cara, é para ti, ó. O Marcinho pergunta, o que esperar de projetos para Copaf para os próximos anos? Boa pergunta. Então, eu sempre defendi, a gente, quando iniciou a Copaf, uma cooperativa virtual, a gente depende muito dos nossos parceiros, mas desde 2016, quando eu entrei na Copaf, eu vi que a Copaf ela necessita
de um CD, um centro de distribuição. Isso facilitaria bastante para a gente atender demandas aqui da nossa região, porque a gente não tem um pavilhão, a gente não tem um lugar onde os agricultores possam produzir numa escala maior e levar para esse lugar. Então, eu sempre defendo que o próximo principal projeto da COPAF é a criação desse centro de distribuição, e onde a gente vai conseguir abranger algumas culturas que hoje a gente não tem demanda. Por exemplo, o maracujá. O maracujá é uma cultura onde está sendo muito cultivada na região inteira. Em Sara não é diferente, vem crescendo a cada ano o plantio de maracujá. Só que esse maracujá não passa por dentro da COPAF, uma pequena porcentagem que a gente transforma em polpa de maracujá com a unidade de ponto de distribuição, a gente vai conseguir trazer esses agricultores para dentro da COPAF, e a partir daí a gente vai conseguir uma venda muito maior para toda a região. Consegue me ouvir agora, Jairo? Estou conseguindo, agora sim. Então tá. Tu estavas falando sobre o próximo passo da COPAF e estava dando o exemplo dentro do maracujá. Então, a pergunta foi sobre o próximo passo que seria o próximo projeto. Qual o próximo passo que a COPAF daria, né? Isso. Então, como eu estava falando, eu acho que o principal projeto da COPAF futuramente agora é a implantação do seu CD, do centro de distribuição, onde, através desse centro de distribuição, vai abranger muito mais agricultores e vai conseguir venda diretas não somente aqui para a nossa região, mas também para a região de fora, para São Paulo, para Rio de Janeiro, uma demanda um pouco maior de algumas culturas que a gente tem. Estava citando o maracujá, mas pode entrar banana, pode entrar pitaia, pode entrar algumas culturas que a gente tem, para a própria melancia, né? A nossa região aqui, que é muito produtora de melancia também, algumas culturas em alta escala, em grande escala que a gente tem, e não consegue escoar essa produção. Através do centro de distribuição da COPAF, a gente vai conseguir abranger um volume muito maior de agricultores e de produtos, né? Eu acho que esse é o principal projeto que tem que ser trabalhado de agora para frente. Perfeito. Na live anterior, ali na etapa anterior, antes de cair, a Carol Calegari estava te dando os parabéns também pelo trabalho prestado, pela maneira como tu conduziste aí durante esses 4 anos, incrementando e sendo empreendedor dentro da agricultura familiar, né? e agindo em várias etapas do município, vamos dizer assim, em várias escolas do município, né? Isso. A gente fez um trabalho, né? Obrigado pela Carol também, ela também foi muito parceira em todos os lugares onde ela teve, em todas as secretarias, também foi sempre muito parceira da COPAF também. Certo. A Marcelos pergunta aqui, como é que a cooperativa com essa parada forçada que tivemos? E eu acrescento a pergunta dela, como é que está sendo isso para os agricultores, pequenos produtores aqui na cidade de Sara? O que mais atingiu foi os produtores de olericultura, pelo menos aqueles que atendiam a alimentação escolar, e foi o primeiro que parou, foi as aulas, né? Então este foi o que tiveram maior perca, porque eles estavam com o produto pronto, tinham se programado desde o final de 2019 para ter produto no início da aula, que começou no dia 19 de fevereiro, e começaram com esses produtos né, tudo em andamento para atender as aulas, e essa parada então teve um prejuízo para eles bem significativo. Para o pessoal das olericulturas, né, que tem uma vida pequena dentro da propriedade, né, dentro de pouco tempo ela se perde. Então, Jairinho, tu estava finalizando ali a questão de como é que ficou a COPAF, né, e a agricultura familiar. Tinha comentado sobre que os primeiros que sentiram o impacto foram os agricultores que vendem para merenda escolar, né?
e a partir daí é contigo. Então, o primeiro impacto foi para os agricultores que vendem para alimentação escolar e a Feira da Agricultura Familiar, que teve para o seu funcionamento durante quase um mês, né? Então, esses agricultores foram os que mais sentiram, porque os que estão na feira dependem da feira. Os que estão na alimentação escolar dependem da alimentação escolar. É o principal projeto que eles têm de vendas. Então, isso afetou diretamente eles. Está tentando assim, amenizar algumas coisas com esses kits que estão sendo feitos agora, né? Para distribuir juntamente com as cestas básicas, uma doação da Cooper Aliança diretamente para o ACE, que vai vir diretamente, os agricultores familiares serão os beneficiados dentro dessa doação da Cooper Aliança, mas isso é bem pouco, assim, é bem pequeno, perto do volume de venda que eles sempre tiveram e eles têm na mão, que no caso da feira e no caso da alimentação escolar. Os outros produtos, por exemplo, as agroindústrias, simplesmente não tiveram renda, mas não tiveram perca, porque pararam de produzir. Então, quando para de produzir, não tem um prejuízo. O prejuízo é mesmo porque o fator comercialização foi o que foi afetado, né? Mas o principal perca mesmo é para o pessoal da olericultura e o pessoal da Feira da Agricultura Familiar. Os demais agricultores, todos os outros que não fazem parte da Copaf, então esses, a produção de grãos, por exemplo, e Sara também é um grande produtor de grãos, esses não têm afeto nenhum. Por quê? Porque teve até um aumento na venda desses produtos. Um exemplo, o arroz agora, que bateu um preço recorde, o milho também bateu um preço recorde. E, então, esses produtores não foram afetados. Possa que futuramente possam ser afetados, mas por enquanto esses produtores não foram afetados. Os produtores de leite tiveram um pequeno prejuízo, baixou ali em torno de 25, 30 centavos o preço do litro, porque os laticínios tiveram que parar, manter fora alguns funcionários, né? Então eles tiveram que remanejar e acabaram não pegando esse leite e isso, né, fez com que baixasse um pouco. Os produtores de gado de corte também tiveram um pouco de prejuízo, por quê? Porque o frigorífico também não comprou durante todo esse mês, porque como não teve mais festas, a venda de carne caiu bastante também. Então, esses foram que foram mais afetados, né? E Sara, ela tem em torno de 60 produtores de leite, em torno de 15 mil litros de leite por dia, os produtores de Sara produzem de leite. E os gado de corte tem um total aí de 22 mil cabeças dentro do município registrado na SIDASC. Então, esses são outras alternativas de renda que foram incrementando com os agricultores e cresceu bastante, né? Muitas pessoas não sabem que Sara tem 22 mil cabeças de gado, por exemplo, né? Então, são bastante para dentro de um município não tão grande. Então, esse eu acho que foi os principais prejuízos que tiveram, né, em questão dessa pandemia. Sim. Jairinho, em questão de poder público, né, é uma pergunta de como que a gente pode ajudar cada vez mais a Copaf, e a Lise já deu a resposta de nós, como pessoas, podemos ajudar, né? Então, com o devido cuidado e proteção, amanhã tem feira, né? Então, convidar todas as pessoas de Sara para estarem na feira amanhã fazendo as suas compras, né? Esse é uma ação já que eu vejo que a população pode ajudar, falando em economia circular. Manter vivo e o dinheiro que a gente for comprar, fazer gastos, fazer no pequeno comércio local e também na pequena agricultura, né? Na agricultura familiar da nossa cidade. Com certeza, com certeza. Esse foi um trabalho que a gente sempre buscou e desenvolveu. Fazer a sociedade perceber e valorizar o agricultor familiar que está próximo, né, dentro do município.
porque o agricultor depende da comercialização, depende da venda. E é através das pessoas se priorizarem os produtos dos agricultores aqui do município, né? Só a gente tem na feira, mas também a gente tem os agricultores que fazem entregas e temos vários outros agricultores que têm alguns mercados aqui próximos também. Se a sociedade priorizar os produtos desses agricultores, com certeza vai ser valorizado muito mais o trabalho que eles têm lá no campo, porque eles estão produzindo com muito carinho, um produto de qualidade, né? Mas eles necessitam de ter renda para permanecer na sua propriedade. E eles permanecendo lá na propriedade, produzindo, são menos pessoas na cidade pedindo emprego, são mais fortalecimento dentro da agricultura do município, a economia vai girar no local, né? Então, essa foi uma bandeira que a gente sempre defendeu. E a gente pede para a sociedade para que possa estar contribuindo e fazendo a sua parte também. Tirando da feira, se eu quero comprar de um outro agricultor que faz parte da Copaf, onde é que eu busco para eu ir direto ao produtor na casa dele comprar algo? Nós temos alguns produtores e eles deixam os seus contatos e eles fazem cestas de produtos que entregam semanal em algumas casas, né? E então isso é algo que cresceu um pouco agora nesses últimos anos e fideliza os consumidores. Por exemplo, são uma cesta com 15 itens e o consumidor nem sabe o que é que vai daqueles 15 itens. Por quê? Porque é o que o agricultor tem plantado. Então vai 15 itens, mas ele não sabe nem o que que é. Ele só vai pagar um valor X por aquela cesta e ele vai ter um produto novinho, fresquinho, toda semana, né? E são produtos da época, não é produto que vem de fora. Então, por isso que nunca é o mesmo produto. Então, tem alguns agricultores que fazem isso. E isso é muito legal e tem fidelizado muitos consumidores. E onde que eu busco esse contato? Com o que eu devo falar? Ou se tu tiveres depois esses contatos, para quem estiver nos assistindo depois do vídeo gravado, nós damos nos comentários, tá? Porque esse vídeo, além de ao vivo agora no Instagram, em seguida para o Facebook, depois de compilado, né, esses pedaços que foram cortados, a gente junta, vai para o Facebook, Alex Michels, vai também para o canal do YouTube e logo mais também no IGTV aqui do Instagram. Então, esse vídeo ele vai continuar replicando, né, Jair? Então, se tiver essas informações, depois eu pego contigo e encaminho aqui nos textos para quem quiser buscar tanto produtos da Copaf, quanto na feirinha, quanto essas cestas mesmo que tu comentou. Então, é bem fácil, Michels. A Copaf tem um Instagram, né? Procura no Instagram da Copaf, né? Chama lá, que sempre tem uma pessoa que ela sempre vai responder e vai estar passando as informações, né? Além das informações, lá na Feira da Agricultura Familiar, e amanhã, de manhã, o Fabiano também vai estar lá. O Fabiano ele tem já prestado um serviço bem legal à frente da Copaf agora, desde o início desse mês, quando eu me afastei. E amanhã de manhã cedo o Fabiano já vai estar lá. E as pessoas podem procurar as pessoas lá tanto o Fabiano quanto os outros integrantes lá da Feira da Agricultura Familiar, ou chamar a Copaf no Instagram, Copaf Sara, né? Então é bem fácil de chegar até esses produtores. Perfeito. Jairinho, eu te agradeço essa disponibilidade de vir aqui bater um papo sério com a gente, passar informações realmente importantes para a vida das pessoas. O Papo Sério ele tem a missão de fortalecer as pessoas, fortalecer o empreendedorismo, fortalecer e deixar as pessoas mesmo no ambiente de casa de uma maneira um pouco mais tranquila, mas acima de tudo fazer com que saiamos mais forte do que na pandemia. Então, te agradeço mais uma vez o desprendimento e a possibilidade de estar aqui.
Então, eu te agradeço por essa oportunidade, né? Eu acho que tem muito mais coisas que a gente pode conversar e pode falar, mas esta oportunidade eu te agradeço de a gente estar falando um pouco sobre a agricultura familiar, sobre a Copaf, sobre tudo o que envolve a agricultura dentro do nosso município. Então, de minha parte, de parte de todas as pessoas, de toda a Copaf, de todos os associados e toda a agricultura, o meu muito obrigado. E a todos que participaram também aí dessa live.